Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Salmo capítulo 81, versículo 10. O versículo anterior nos manda nos afastar de qualquer Deus estranho. Não haverá em ti Deus estranho, nem adorarás a Deus estranho. A idolatria é o pecado natural do homem. Ela cobre uma superfície muito grande do reino do pecado e está sempre surgindo de uma forma ou de outra. A idolatria não é meramente se curvar diante de imagens esculpidas. A essência dela está em depositar confiança em qualquer outro que não o grande Deus invisível. Podemos facilmente fazer para nós mesmos deuses de nossas experiências, de nossa riqueza, de nossos talentos. Podemos fazer ídolos de nossos filhos, de nossas esposas, de nossos maridos, de nossos amigos. Podemos fazer de qualquer coisa um Deus, valorizando-o mais do que damos ao nosso Salvador, ou confiando nela além do nosso Deus, ou recusando-nos a confiar nela à parte dela. Você pode fazer um Deus do meio da graça, quando pensa mais nos meios da graça do que em Deus e na graça dos meios. Você pode fazer da sua Bíblia um Deus quando pensa que a leitura dela, além da iluminação do Espírito Santo, será tudo o que você precisa. Então você vê que é muito fácil para o homem cair na idolatria. A cura para esse mal está em termos em um Deus vivo sempre diante de nós. Se você se esquecer do Deus vivo, você fará para si um Deus ídolo. É uma necessidade de sua natureza que você tenha um Deus de algum tipo. E para evitar que você tenha um Deus estranho, você deve confiar, se apegar e amar a Jeová, o único Deus e verdadeiro. O homem que tem Cristo diante de si não precisa de um crucifixo. O homem que vem a Deus por meio de Jesus Cristo não precisa da intercessão da Virgem Maria ou de santos e anjos. O homem que sempre colocou o Senhor diante de si não deseja símbolos na presença de Jeová. Na verdade, ele se lembra das palavras de Moisés aos filhos de Israel. Tomai, pois, bom cuidado de vós mesmos, porque não vistes figura alguma no dia em que o Senhor vos falou em Herobe, no meio do fogo, para que não vos corrompais, e façais para vós alguma imagem de escultura, semelhança de figura alguma, semelhança de macho ou fêmea, semelhança de qualquer animal que há na terra, semelhança de qualquer ave alada que voa no ar, semelhança de qualquer coisa que se arrasta sobre a terra, semelhança de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não levanteis os vossos olhos aos céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, sim, todo o exército dos céus, sejais levado a adorá-los e a servi-los, os quais o Senhor vosso Deus repartiu entre todas as nações debaixo de todo o céu. Tal homem tem medo, às vezes, se houver algo parecido com uma semelhança em suas orações, para que sua mente não seja desviada da adoração a Deus, que é um espírito e em verdade. Ele, portanto, geralmente busca grande simplicidade de adoração, pois um ritual ornamentado é uma pedra de tropeço para ele, embora haja alguns que pensam que é uma ajuda para eles. Isso apenas o atrapalha e, portanto, ele o rejeita. Oh, que Deus possa sempre nos manter livres de toda idolatria por seu bom espírito, nos capacitando a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, essas palavras seriam cumpridas em nossa experiência. Não haverá em ti Deus estranho, nem adorarás a Deus estranho. Aquele que aprendeu a confiar no Criador não vai querer confiar na criatura. Aquele que se firmou na rocha das eras não será tentado a se apoiar na cana quebrada da força humana. Quem se apoiará em uma nuvem quando sua defesa pode ser as munições de rochas estupendas? Quem desejará alimentar-se de névoa quando tiver comido o verdadeiro pão que desce do céu? Deus, o Deus verdadeiro, expulsa todos os deuses estranhos. Em nosso texto,
Temos Deus chegando muito perto de seu povo e chegando perto deles para encorajá-lo a se aproximarem mais dele. Temos o Senhor falando com eles para que falem com ele. Ele abre sua boca para ele, para que abram suas bocas para ele. O texto contém um encorajamento e dois argumentos para isso. Eles serão nossas duas divisões. Primeiro, Deus encorajando o seu povo. E segundo, Deus usando dois grandes argumentos. Veja, a exortação está imprensada entre dois argumentos. O primeiro é: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, seu Deus, que o tirou da terra do Egito. Então vem a exortação. Abre bem a sua boca. E isso é seguido pelo outro argumento: eu a encherei. Há uma boa razão, de fato, para abrir bem a boca quando Deus prometeu enchê-la. Para começar, então, a exortação do sermão será aquela que encontramos no texto, em que ouvimos Deus encorajando o seu povo, dizendo: abre bem a boca. Suponha que o Senhor queira, com essa exortação, antes de tudo, ajudar-nos a livrar-nos da influência paralisante do medo. Um homem, na presença de alguém que ele teme, não pode falar com ousadia. E se ele foi culpado de algum grande crime e está diante de alguém que ele considera seu juiz, ele é como o homem na parábola de Nosso Senhor, sem palavras. Um homem de joelhos, consciente de seu pecado, temendo a justiça de Deus, seria naturalmente incapaz de falar. E para encorajá-lo, Deus diz: abra sua boca, não tenha medo, abra bem a sua boca, confesse seu pecado, reconheça seus desvios de seu Deus, entre nos detalhes de sua iniquidade, peça por minha misericórdia, pleiteie minhas promessas, apresente os argumentos que podem ser extraídos da cruz de Cristo, abra bem sua boca, não tenha medo de falar. Estou me dirigindo a algum filho de Deus, ou melhor, a alguém que mal sabe se é filho de Deus ou não, mas que quer ser um? Você se sente como se não pudesse orar? Deus aqui o encoraja a implorar a Ele. Ele diz: abre bem sua boca. Seus olhos estão cheios de lágrimas, ou talvez você esteja desejando que estejam. Seu coração está inchado de tristeza, mas você não consegue encontrar expressões para seus sentimentos. Você tem medo de vir diante do Senhor. Você não ousa segurar os chifres do altar. Você acha que seria presunção de sua parte olhar para Cristo e esperar por misericórdia. Então aí você jaz, mudo diante de Deus. Mas, curvando-se sobre você em infinita compaixão, o grande Pai diz: abra sua boca, fale, meu filho. Meus ouvidos estão esperando para ouvir seu clamor. Estou pronto para conceder seu pedido. Ó, não fique em silêncio diante de mim. Derrame seu coração como água em minha presença. Vire-o de cabeça para baixo e até as últimas gotas deixe tudo fluir diante de mim. Não reserve nada. Abra seu caso diante de mim agora. Acho que essa exortação significa exatamente isso. Em seguida, abre bem a tua boca, isto é, fala livremente em oração a Deus, não sejas impedido em tua súplica. Conheci filhos de Deus que sentiram um terrível temor na presença do Senhor, o que é um sentimento muito apropriado até certo ponto. Mas eles tiveram um medo que os levou à escravidão, e a escravidão é um mal triste. Precisamos de liberdade e liberdade de acesso a Deus quando nos apresentamos diante do propiciatório. E o Senhor, portanto, encoraja seu povo a se libertar de todos os seus grilhões quando ele diz: abra bem a tua boca. Há muitas orações que não seriam corretas para serem feitas em público, mas são muito queridas aos ouvidos de Deus em particular. Acredito que há orações proferidas por homens piedosos, crentes em educação e analfabetos, que podem provocar um sorriso em nós, mas são aceitas no amado e recebidas como uma boa e sólida súplica diante do Senhor, Deus dos exércitos. Abra bem a tua boca,
Se você não pode orar como gostaria, ore como puder, mas torne-se livre com seu Pai Celestial. Seja ousado com seu Senhor, sacuda toda a reserva e não esconda nada dele. Exponha seus corações diante dele. Você não pode esconder nada dele. Não tente fazer isso. Comungue livremente com o Senhor, como um amigo fala com um amigo, ou como uma criança se dirige ao pai. Você não está agora diante do seu juiz. Você não está diante de um inimigo. Você não está diante de alguém que irá criticá-lo duramente e fazê-lo em pedaços. O Senhor é todo amor e gentileza para aqueles que buscam sua face. Então abra bem a boca. O que você fez? O que você precisa? O que sua alma está desejando? O que o leva ao desespero? Abra bem a boca. Deixe tudo sair. Não esconda nada do seu Deus. Deixe seu próprio coração sair marchando pelas portas abertas de seus lábios, pois Deus está esperando para ouvir sua petição. A exortação do texto significa, então, livrar-se de todo medo e também exercer uma santa ousadia de familiaridade e liderança na presença do Altíssimo. Você não acha, no entanto, que isso significa algo mais do que isso? Também deve significar: peça grandes coisas, abra bem a boca. Agora, observe isto. Quanto maior a coisa que você pede, mais certeza você tem de tê-la. Com os homens, geralmente, quanto menor o favor que você almeja, mais provável é que você o obtenha. Mas com Deus é o contrário. Quanto maior o presente pelo qual você pede, mais certeza você tem de tê-lo. Não há nada maior para pedir do que Cristo, e você pode ter Cristo para pedir, pois Deus já o deu a todos os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pedir riqueza, você pode não obtê-la, pois é uma coisa pequena e insignificante que o Senhor pode não se importar em lhe dar. Mas se você pedir a vida eterna, você a terá, pois isso é uma grande coisa e Deus se deleita em dar as maiores bênçãos àqueles que vêm a Ele por Cristo Jesus. De modo que o que pode parecer atrapalhar, agora deve encorajar. Deus pode ouvi-lo se você não puder abrir sua boca, pois Ele pode ouvir os gemidos internos do seu coração. Mas, você pode ter certeza de que Ele o ouvirá se você puder abrir bem a boca. Seu pecado é grande? Use isso como argumento. Diga como Davi: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Você está em uma situação muito triste? Você está espiritualmente falido? Então, alegue sua pobreza. Não há nenhuma súplica como essa com Deus. Você se sente vazio? Alegue seu vazio. Quanto mais urgente for sua necessidade, mais certa será a misericórdia para aliviá-lo. Quanto maior for a sua necessidade, mais pronto Deus estará para vir até você. Se, ao passar pela cidade, veja a carruagem de um médico correndo em grande velocidade, não acho que o médico esteja dirigindo para uma pessoa que tem apenas uma dor de dente. Eu conceberia que alguém, em extrema extremidade, o tivesse mandado chamar com pressa para vir e curá-lo, se possível, de uma doença grave. E quando Deus cavalga sobre um querubim e voa, sim, voa sobre as asas do vento, Ele está vindo para aliviar alguma grande necessidade de seu povo. Para o homem que tem uma grande necessidade, Deus diz: abra bem a tua boca e eu a encherei. Peça coisas grandes. O povo de Deus precisa ser ensinado a pedir coisas grandes. Essa foi uma declaração nobre de William Carey. Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Quanto menos você espera de um homem, melhor. Mas quanto mais você espera de Deus, mais você provavelmente receberá. Procure grandes coisas dele e venha a ele com grandes pedidos. Você está vindo a um rei. Traga grandes petições com você.
Nosso texto deve significar isso, não é mesmo? Pedir grandes coisas. Penso que isso também significa, em quarto lugar, que devemos sentir desejos intensos. Abra a boca. Foi notado que sempre que um homem fala com grande seriedade, ele abre bem a boca. Lemos nos evangelhos que quando nosso Senhor subiu a uma montanha e estava sentado, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele abriu a boca e os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, e assim por diante. Alguém observou que era completamente desnecessário dizer que ele abriu a boca, pois como ele poderia pregar sem fazê-lo? Mas outra pessoa mais sábia respondeu: se você entrar em muitas igrejas e capelas, poderá ver a coisa sendo feita. Quando o homem não fala distinta e claramente, ele não abre a boca, mas quando ele é enfático e sincero em seu discurso, ele deve abrir bem a boca. O Senhor nos exorta a sermos sinceros quando ele diz: abre bem a boca. Orações frias, assim chamadas, não são orações reais. São, na verdade, súplicas para serem negadas. Toda a sua força funciona ao contrário. Devemos orar com fervor, importunação, reiteração. Se quisermos prevalecer com Deus, devemos dizer: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. O Senhor ama esse tipo de súplica. Não há música no ouvido de Deus que seja mais doce vinda de seu Filho do que um alto e sincero clamor. Deus se deleita em ouvir a aldrava da oração martelando na porta da misericórdia. Se você foi negado 6 vezes, vá pela 7ª vez e bata, bata e bata, cada vez com maior veemência, se quiser ser ouvido. Abre bem a boca. Queridos ouvintes, alguns de vocês têm buscado o Senhor um pouco ultimamente e não o encontraram. Não, mas Ele não é um Deus pequeno para ser buscado um pouco. E quando todo o seu coração e alma vão atrás dele, quando você está profundamente ansioso e dolorosamente exercitado e solenemente em fervor, então este grande Deus lhe dará a sua grande salvação. Que você abra bem a boca, clame a Ele. Não quero dizer com a real voz alta, mas com a voz alta do coração que será ouvida no céu. Às vezes, quando chove muito forte e o servo não vem até a porta muito rapidamente, você dá um puxão tão forte na campainha que ela toca por toda a casa. Agora dê um toque como aquele no portão do céu. Uma tempestade está se formando e você não consegue suportar esperar do lado de fora na tempestade. Puxe a campainha como se você fosse puxar o próprio céu para baixo. Dê um anel que parece dizer: eu devo entrar. Amor infinito, eu devo possuir você. Misericórdia soberana, eu devo receber você. Eu morro, eu pereço. Eu estou perdido para sempre, a menos que você venha a mim, meu Deus. Abra bem sua boca e então ele certamente a encherá. Mais uma vez penso que essa exortação significa exercitar uma grande expectativa. Inadvertidamente, toquei nesse ponto agora mesmo. A figura é, sem dúvida, tirada de um ninho de pássaro. Você já viu os passarinhos dentro de um ninho quando esperavam que sua mãe viesse alimentá-los? Se você já espiou e eles o confundiram com a mãe, como eles eram? Ora, eles pareciam uma massa de boca. Eles abriam suas bocas o máximo que podiam e é realmente surpreendente o quão largo um passarinho consegue abrir sua boca. A mãe está prestes a trazer um verme ou alguma outra coisa para ele se alimentar. O passarinho está faminto e não consegue receber comida de outra forma senão abrindo a sua boca. E sua fome faz com que ele sinta como se sua boca não fosse larga o suficiente. E então, ele pelo menos a abre o máximo que pode quando o pássaro pai vem até ele. O pai ou a mãe que tem trabalho e trabalhado o dia todo para satisfazer suas necessidades. Eles trabalham, pobres criaturinhas, e quão rápido e com que frequência eles voam para lá e para cá. Eles parecem dizer aos seus pequenos:
nós o encheremos. Abra bem sua boca e nós os encheremos. Quanto a vocês, pobres almas, que boca vocês têm, se vocês apenas a abrirem? Quero dizer, que necessidades você tem? Eu lhes digo que suas necessidades são tão grandes que se todos os santos na terra e todos os anjos no céu juntassem seus estoques e dissessem, nós os encheremos, eles empreenderiam uma tarefa totalmente além do seu poder. Ninguém, exceto Deus, pode encher o coração humano. Somente Ele pode verdadeiramente dizer, abra bem a sua boca e eu a encherei. Cristo a encherá, por maior que seja seu senso de pecado e sua necessidade de perdão. O Pai a encherá, por maior que seja sua tristeza por ter deixado sua casa. O Espírito Santo a encherá, por mais longa que seja sua morte em pecado, por maior que seja sua alienação de Deus. Ninguém, exceto a Trindade, pode encher o coração do homem. Era um dos ditados pitorescos de Quarles que o coração era um triângulo e o mundo um globo. E ele diz, um globo nunca pode encher um triângulo. E ninguém, exceto a Trindade, pode encher o coração do homem. Por mais curioso que seja o ditado, a verdade de Deus que ele incorpora é absolutamente certa. Abra bem a tua boca e eu a encherei, diz Deus. Espera apenas isso, que Deus lhe dará, em resposta à oração, tudo o que você precisa. Eu a encherei. Alguém, citando incorretamente esse texto, diz, eu a encherei abundantemente. O que você quer com seu abundantemente? A palavra de Deus é grande o suficiente, sem nenhum dos seus advérbios. Eu a encherei. Se estiver cheia, está cheia, e Deus o encherá completamente. Ele lhe dará tudo o que você precisa e tudo o que você pode precisar entre este lugar e os portões do céu. Abra bem a tua boca, consciente da tua necessidade urgente, e eu, diz Deus, surpreenderei todas as tuas necessidades, de acordo com as minhas riquezas em glória por Cristo Jesus. Abra bem a tua boca e eu a encherei. Agora, apenas 2 ou 3 palavras aqui sobre o argumento que eu poderia usar para induzir os filhos de Deus a virem diante de sua presença pedindo grandes coisas. Primeiro, considere a grandeza de Deus. Você pode esperar grandes coisas daquele que fez o céu e a terra. Olhe para as estrelas, veja como o Senhor os jogou aos punhados e lembre-se de que todas as estrelas que são visíveis para você são apenas varreduras de poeira estrelar pela porta da grande casa de Deus. Há um número infinito de mundos brilhantes que nossos telescópios nunca viram. Aquele que fez todas as coisas é grande em poder. Portanto, peça algo grande a Ele quando você vier diante dele em oração. Lembre-se também de sua bondade. Deus se deleita em dar. Você não está pedindo a Ele para fazer aquilo que irá aborrecê-lo. O Senhor não é um Deus avarento que distribui miseravelmente seus cobres sob pressão. Ele é um Deus a quem é tão natural dar quanto é para o sol brilhar ou para uma fonte fluir. Venha então a Ele com grandes petições, já que Ele é tão grandemente bom. Lembre-se também do canal pelos quais as misericórdias vêm a você. É Cristo Jesus, seu Senhor. Você está vindo ao Senhor por centavos, em nome de Cristo? Diga, você se satisfará pedindo centavos e fartingues através do Senhor Jesus? Tal propiciatório como este foi feito para algo grandioso e glorioso. Tal sacrifício como o de Cristo foi providenciado para as maiores necessidades dos homens. Abra bem a boca quando mencionar o nome de Jesus Cristo. Parece uma coisa pobre se restringir em suas orações quando o nome que você implora é o nome alto sobre todos, no inferno ou na terra ou no céu. Anjos e homens antes dele caem e demônios temem e fogem. Note a seguir que o Espírito Santo é autor da verdadeira oração. Ele ajuda nossas enfermidades e você gagueja e balbucia quando o Espírito Santo ajuda? Você dirá de tal coisa, isto é grande demais para eu pedir? O quê? Quando o Espírito Santo o incita a pedir,
Ele não sabe o que é adequado para você pedir? Renda-se aos seus impulsos graciosos. Seja levado ao longo da corrente de súplica pela influência do Espírito Santo e peça o que quiser. Essa é uma bela história que eles contam de Alexandre ter dado a um homem um presente que parecia grande demais. Então ele estava com medo de que não pudesse ser seu, e então Alexandre disse: pode ser muito para você receber, mas não é muito para eu dar. Então a misericórdia pode parecer grande demais para você ter, mas não é grande demais para Cristo lhe conceder. Abra bem a boca. Então, enquanto você tem um Pai, Filho e Espírito Santo para recorrer em oração.